Hoje nós estamos na segunda edição do Brasil que dá certo. E aqui a gente quer trazer grandes personalidades da cena mineira, brasileira, pessoas que contribuíram pelo bem da nossa sociedade. Ao meu lado, então, para apresentar, está Jarbas Soares Júnior, natural de Montes Claros, come muito piqui, com certeza. Muito obrigado, procurador, por o senhor estar aqui conosco. Muito obrigado, André, é um prazer. Estou muito impressionado com a TV Sim, sabe? Estar diante de você, um grande jornalista, será um prazer a gente poder falar um pouco sobre Minas Gerais e do meu querido Ministério Público. Pois é, eu quero começar perguntando para o senhor, porque eu vi o último vídeo, do último trabalho que o senhor fez para o Ministério Público, que foi de uma senhora, até arrepio falando, que estava entrando na justiça para ter um direito garantido, que era ter acesso a um medicamento, né? Então, eu quero começar daqui para trás. Como é que foi para o senhor fazer esse último parecer? Olha, te confesso que chorei muito à tarde. Eu estava acompanhando, a notícia já tinha saído, que eu me aposentaria, e meus colegas e servidores do Ministério Público mandando mensagens para mim. Cada uma mais bonita do que a outra, assim, para mim, tomar essa decisão foi muito difícil. São 36 anos no Ministério Público, eu ocupei todas as funções possíveis aqui no Brasil, então, assim, era como se estivesse largando minha mãe, meus filhos, minha mulher, os amigos, né, de uma só vez, muito difícil. E o último processo, coincidentemente, foi de uma senhora, dona Iraci, que estava pleiteando o medicamento para a sua diabetes, a insulina, que o Estado tinha negado. Então ela entrou na justiça, precisou ir à justiça, e lá nos meus processos, eu atuei muito nesses processos de saúde, que era depois que eu saí da Procuradoria no final de 2024, eu atuei basicamente 80% desses processos, as pessoas suplicando um remédio, uma cirurgia, e aí a justiça tendo que entrar, né, e garantir que as pessoas forem tratadas. Então, assim, eu que fui promotor de justiça, que lembrava sempre dos pobres, eu terminei com o caso de uma pessoa pobre que não conseguia comprar insulina, que precisou ir à justiça com a Defensoria Pública para que a justiça mandasse. Foi muito emblemático para mim e muito emocionante. Eu, como jornalista, já estive com o senhor, às vezes em entrevistas coletivas, e o que eu noto, né, dentro da nossa dinâmica do Brasil que dá certo, é que o senhor, entre outras coisas, trouxe o Ministério Público mais para perto das pessoas, né? As pessoas começaram a entender mais o funcionamento do Ministério Público. O senhor, como procurador-geral, né, na primeira vez, na segunda vez, era um dos objetivos do senhor que o Ministério Público tivesse mais diálogo com a sociedade e não só com o meio jurídico? Quando eu fui procurador-geral a primeira vez, foi no início dos anos 2000. Quem voltar para trás, não tinha internet, estava começando, eu tinha um projeto lá que chamava Informatização Total. Era todos terem um computador, então você imagina o que estava lá atrás. E era um Ministério Público um pouco mais fechado, eu não tinha no meu projeto de vida voltar, tanto que apoiei meu sucessor, o sucessor do sucessor, mas depois o Ministério Público começou a cair muito no que poderia fazer e perdendo muitas oportunidades para fazer. Então, eu tinha ido para Brasília, tinha ido para o Conselho Nacional do Ministério Público, tinha visto o Ministério Público brasileiro, conhecido algumas coisas fora do Brasil. Aí, quando eu voltei, eu falei, eu não vou ser o mesmo procurador-geral, porque não tinha sentido eu voltar para ser a mesma coisa, diante das novas tecnologias, das capacidades que o Ministério Público, as leis novas que apareceram, o que eu vi no mundo. Então eu voltei e falei, eu preciso de fazer duas coisas. Uma, o Ministério Público mais ativo, e segundo, mais aberto para a sociedade, e terceiro, quebrar alguns preconceitos que existiam dentro do Ministério Público e fora do Ministério Público. Você conhece a classe política. A classe política odiava o Ministério Público. Sim. Os empresários via o Ministério Público como um ônus para a atividade empresarial.
a minha instituição muitas vezes não conversava com os prefeitos e prefeitas, era mais ou menos assim, tudo judicializava. E a sociedade também nos enxergando como funcionários públicos ricos, bem pagos, distantes da sociedade. E eu cheguei à conclusão que eu teria que me expor, e tendo desgaste. Sim. Porque no momento que você se expõe, que é uma coisa um pouco diferente para o mundo jurídico. Eu virei um caixeiro viajante do Ministério Público. Aí busquei criar novas alternativas, aproximar, conversar com os prefeitos, com as prefeitas, porque olha só, um prefeito e a prefeita, o Ministério Público exige deles respostas do prefeito de Belo Horizonte, que tem uma estrutura super grande. E esse aqui, coitado, às vezes quer acertar e não conseguia acertar, e tudo criminalizando. E aí você vai afastando da atividade política, pública, as pessoas que às vezes bem... O professor Patrus Ananias foi prefeito de Belo Horizonte entre 93 e 96, ele dizia o seguinte: uma pessoa muito honesta sairá com 10 processos nas costas, mas é muito honesta, e era uma realidade. Então eu tive que enfrentar essa discussão dentro do Ministério Público, fora do Ministério Público, com os movimentos populares, com a imprensa. Vamos lá, me pergunta, eu vou dar a resposta, eu não vou me esconder de você. Conversei com a imprensa, também busquei um diálogo com o setor privado. Por exemplo, os empresários reclamavam o seguinte: o Ministério Público é sempre contra a gente, quando a gente é vítima de crime, o Ministério Público não está do nosso lado. Aí eu criei um órgão para crimes contra empresas, entendeu? Tinha crimes de empresa e contra empresas, então busquei aproximar o Ministério Público da sociedade. E o outro ponto importante foi que eu peguei os meus colegas, eu não escolhi os meus amiguinhos, meus companheiros, nada disso. Falei, vamos então entregar produtos de volta para a sociedade e mostrar para a sociedade. Vou dar só um exemplo: sonegação fiscal. Nós recuperamos em 4 anos 8 bilhões de reais que voltaram para o Estado. Então, precisava também de mostrar para a sociedade: olha, o Ministério Público ganha muito, o orçamento é muito alto, mas o Ministério Público faz isso. Foi mais ou menos isso que a gente conseguiu fazer, inclusive com a comunicação nossa, que ainda continua muito a desejar, mas melhorou um pouco na nossa época. Procurador, falando sobre a sua trajetória, o senhor entrou no Ministério Público em 1990, né? O senhor acabou de falar, 36 anos. E o senhor esteve em várias regiões de Minas Gerais como promotor na época e conheceu várias regiões, né? O senhor conheceu o norte de Minas, inclusive o senhor é de Montes Claros, mas esteve lá no norte de Minas, Mariana do Preto também, que o senhor esteve. Eu queria que o senhor contasse, antes do senhor ser procurador, essa vivência que o senhor teve como promotor e conhecendo o estado de Minas Gerais, que é um país realmente, né? Você tem vários estados dentro de um só. Primeira coisa, assim, a minha origem é lá no norte de Minas. Eu nasci em Montes Claros, fui criado numa cidade na beira do Rio São Francisco, chama São Francisco, que, segundo Guimarães Rosa, diz que é a cidade que o Rio mais ama, mas dizem que ele tinha uma namorada lá, por isso que ele escreveu isso no ABC do Rio. Eu não sei se é verdade. E aquela vivência de interior, de menino do interior, se você vem para a capital, eu fui para Brasília, depois para cá, você sempre será o menino do interior. Então, assim, o que eu imagino assim de vida? Aquela criança do interior vai estar com você sempre, e você vai enxergar o mundo pela ótica da Big Apple, né, da Selva de Pedras, mas também com o mundo lá, que era o meu, de escola pública, os filhos dos pescadores, lavadeiras, das pessoas simples da minha cidade, que eram os meus colegas de sala. Muitas pessoas iam também lá para merenda, era feijão tropeiro, né, que eles iam lá para comer. Eu tinha tudo na minha casa, mas assim, eles iam lá para comer. Então aquela vivência dali te leva a você entender que o estado é Belo Horizonte, que inclusive é a cidade que eu adoro, que assim, não mudo daqui por nada, mas assim, que tem minas, as minas que Guimarães Rosa, as diferentes minas. Então eu rodei por esse estado inteiro muito mais do que uma vez, 2, 3, 4, 8, 10 vezes, tive em todas as regiões, todos os municípios de Minas Gerais, 100% tem alguma coisa do trabalho do Ministério Público que chegou nessa cidade, como no acordo de Brumadinho, e ali você vai entender um pouco Minas Gerais melhor. Então eu tive essa vivência, eu tive esse privilégio. Eu não fui um promotor de gabinete, não fui um procurador-geral de gabinete, eu fui coordenador de meio ambiente,
Sim. Lembrar que foi o primeiro coordenador de meio ambiente, o estado é dividido por bacias hidrográficas. Sim. Então, a unidade de referência é a bacia hidrográfica. Então, eu, como promotor de meio ambiente, criamos a primeira promotoria de justiça de bacia hidrográfica do mundo. Hoje tem na China, tem na Turquia, tem no México, tem na Argentina, porque exatamente que quando você entende qual que é o papel do Ministério Público, o papel do Ministério Público não é só punir, é punir também, Sim, quando necessário, mas é muito maior. O Ministério Público ali é a justiça que conversa com o povo, porque o juiz tem que ficar distante mesmo, ele é o juiz imparcial. Então o Ministério Público é a justiça que conversa com o povo, que vai conversar com os movimentos populares, que vai conversar com o empresário, que vai conversar com o administrador, né, que vai sentir a dor das pessoas, que vai levar a justiça à voz daqueles que não têm voz. Então, assim, o Ministério Público tem essa grande vantagem. Eu sempre disse o seguinte: o promotor de justiça é um privilégio ser, porque você é o advogado do povo, você é um juiz, porque você não é obrigado a pegar qualquer causa, você só vai levar, você faz o primeiro julgamento sobre aquela causa que você vai levar para a justiça, e você exerce um pouco da sua cidadania também, porque no momento que você está junto com as pessoas vítimas de racismo, você está junto das pessoas com deficiência, você está ao lado dos idosos, você está ao lado do consumidor, você está ao lado do cara que não tem água para beber. Então, tudo isso é cidadania, né? Então, assim, eu tive essa vivência muito grande, conheço Minas Gerais, sei que o norte, a minha região, o povo é diferente, é mais caloroso, às vezes do sul é mais fechado, mas não deixa de ser mineiro, agradável. Então, um pouco disso eu vivi tudo isso, depois até conto um caso muito engraçado para você. Não, já conta agora. Não vou deixar o pessoal curioso, não. Quando eu era criança, normalmente o juiz, o promotor, morava na casa ao lado da minha casa. Sei. E meu pai, né, assim, já chegava e oferecia para tomar banho lá na minha casa, almoço, jantar, tirava o carro dele da garagem para o juiz, o promotor, colocar o carro, aquele calor humano, né? Aí eu fui lá para Januária, foi a primeira comarca, foi um pouco assim, que é a região lá do norte. Aí eu cheguei em Ouro Preto, totalmente diferente. O povo lá é mais fechado, eu acho que por conta da Inconfidência Mineira, eles são mais retraídos. Conheço bem Ouro Preto. Conhece, né? Conheço. Então eu sofri um impacto muito grande. Procurador, aí dentro desse contexto, né, na sua trajetória do Ministério Público, o senhor se torna procurador no primeiro governo Aécio, e o porquê, né? Primeiro que o senhor tem que querer ser procurador-geral, né? Por que o senhor tinha um objetivo dentro da carreira do senhor de se tornar procurador-geral, chefe do Ministério Público? Tem uma máxima lá, das coisas que eu falei durante a minha vida inteira, né? E outro dia um promotor que queria ser procurador-geral lembrou uma coisa que eu falei: procurador-geral você precisa querer, mas não pode querer muito. Se você querer muito, você vai quebrar etapas, você vai dar os passos errados, então você tem que querer ser procurador-geral. Eu fui o procurador-geral, talvez, de menos tempo na instituição que virou procurador-geral. Eu fui procurador-geral com 14 anos de Ministério Público. Hoje, 14 anos de Ministério Público, talvez você esteja chegando para ser promotor em Belo Horizonte. Sim. Eu fui muito novo. Eu fui numa contingência. Eu saberia que eu poderia ser, não foi o meu objetivo, eu poderia ser. Mas aí chegou um determinado momento que lá, para quem não sabe como é que funciona a eleição no Ministério Público, tem uma eleição interna, forma-se uma lista tríplice e o governador do estado pode escolher um dos três para ser o chefe do Ministério Público, que não pode ser demitido. Então o governador, ele não pega um promotor, um procurador e coloca no cargo, não existe isso. Sim. Você tem que disputar uma eleição. E aí o processo é híbrido, depende de quem é o governador da época. E aí todo mundo fala, você foi o procurador-geral do Aécio? Não, respeito ele, foi muito bom para o Ministério Público, foi uma pessoa muito correta com o Ministério Público e ajudou muito o crescimento que nós vivemos hoje, as áreas estarem organizadas, foram muito naquela época que ele e o professor Anastasia deram um apoio muito grande. Mas eu não era procurador do Aécio, porque na hora que chegou a minha vez, ele era o governador, podia ser outra pessoa. Como foi agora, era o Zema. Foi o Fernando Pimentel, que eu disputei, ele não me escolheu. Então, assim, é uma coincidência. Eu acho que você não pode
fazer um concurso pensando em ser procurador-geral. É uma contingência. E aí, os nossos colegas, né, lá tem os grupos, né, está acabando muito, hoje praticamente não tem mais nenhum grupo. Mas na época vivia muito essa guerrinha que tem hoje no tribunal de grupos. Sim. E a gente tinha isso lá. Então, aquele que tinha mais chance de ser nomeado pelo governador acabava sendo o candidato do grupo. E eu não conhecia o governador Aécio. Ele assumiu, eu só conhecia ele de nome e de vista. Sim. Eu fui conhecer ele no dia da posse dele. E aí eu era coordenador de meio ambiente, uma área importante, né? Área boa, né? E o Aécio deve ter passado a me observar, muita gente indicando. E meus padrinhos para a nomeação do Aécio, eu tive um apoio importante da família dele, das pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo, mas meus padrinhos foram os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Eros Grau, o Procurador-Geral da República, que também fez uma defesa minha, e dois que me tocaram muito. Um foi o professor Hugo Werneck, que é ambientalista, né, que era muito respeitado, e Dom Luciano Mendes. Esse aí, para mim, está no meu currículo como grande brasileiro, e que foi lá no governador Aécio, falou, vou indicar o nome dele, ele está na lista tríplice, eu vou te dar uma carta por escrito para você cobrar de mim, se ele não for tudo o que eu estou falando. Esse é o Brasil que dá certo mesmo. Dom Luciano, que foi arcebispo lá da minha Mariana, né? E é querido por todos em Mariana. Até hoje, minha avó, procurador, faleceu recentemente. Ela é muito católica, esteve várias vezes com Dom Luciano. Então, esse depoimento está enterrado lá, né? Está enterrado lá em Mariana. Eu visitei Dom Luciano na CTI. Sim. Ele já estava sem consciência. Visitei ele lá e fui no enterro dele. Eu chorava muito, porque ele fez por mim. Eu liguei, o Dom Luciano, eu preciso conversar com o senhor. Sim. Que dia que eu posso ir em Mariana? Ele falou, eu vou ir. Que horas você vai estar aí? Até que horas? Ele veio de carro, aí foi lá na promotoria, conversou comigo. Eu falei, Dom Luciano, o senhor vai dormir aqui hoje? Ele falou, não, estou voltando agora. Eu falei, não acredito, Dom Luciano, o senhor fez isso por mim, nada, né? Eu não era nada perto do Dom Luciano. Então, eu tenho esse orgulho. Eu tive apoio dos ambientalistas, assim que eu fui nomeado. Do Zema já foi outro processo. Vamos falar dessa questão também, né, do Zema, claro, procurador. E o senhor, então, foi procurador-geral. Então, para falar do Zema, né, o senhor foi pela segunda vez. Agora não, né? No primeiro mandato do governador Romeu Zema. E aí, por que o senhor quis voltar a ser procurador-geral? Porque é o seguinte, naquela época que eu fui, foi um processo de expansão do Ministério Público. Vamos pegar só em termos de infraestrutura. Nós saímos de uma torre para 3 torres, que hoje é o complexo que está o Ministério Público de Minas Gerais, a direção do Ministério Público e as procuradorias. E do meu período para lá, o Ministério Público foi caindo muito. E no final, ali 2016 a 2020, mas caiu muito mesmo, de projeção, de força de poder, de articulação, de órgãos que poderiam ser criados, que não foram. Por exemplo, eu criei agora o Compor, que é o órgão de autocomposição de acordos que tem no Ministério Público. É uma política que já existia desde quando eu estava em Brasília, que eu fui o relator da resolução em 2013, ou 2014, ou 2015, e o Ministério Público já tinha 5 anos, não tinha instalado o centro de composição, que é algo fundamental para o Ministério Público. Depois, se você quiser falar sobre isso, você fala. Aí eu falei, bom, eu vou ser candidato, porque eu acho que o Ministério Público está perdendo muitas oportunidades e o Ministério Público de Minas Gerais está se apequenando, está ficando pequeno. Aí montei as equipes lá, não com os meus amigos, meus companheiros, peguei o que eu achava que de melhor. Eu sei que tinha outros quadros muito bons, mas eu coloquei gente lá que realmente de competência. E aí nós conseguimos levantar o Ministério Público, foi o mais premiado Ministério Público do Brasil. No prêmio CNMP, era até interessante, eu não estou dizendo isso é mérito meu não, foi mérito dos meus colegas de áreas, né? Mas eu levantava, recebia um prêmio, voltava e chamava de novo. Tinha hora que tinha 13 vezes eu ia receber prêmios lá no palco. Então a gente recuperava. E Minas Gerais é um super estado. Você não pode ter um Ministério Público pequeno. E a gente tinha problema de rios, problemas de consumidor, problemas de infraestrutura, problemas de saúde, e as coisas não resolviam. E o Ministério Público, passando essa imagem, que eu não posso deixar de fazer a meia-culpa, que o Ministério Público era um agente de problemas. Sim. O que eu falei para os meus colegas?
Tem o problema? Beleza, vamos tratar o problema, mas vamos tratar da solução do problema, porque a sociedade, ao meu ver, está cansado de um Ministério Público que só judicializa e não resolve. Então começamos a tratar essas questões aqui, os problemas do Estado. A Corte de Mariana e Brumadinho são bons exemplos, posso te dar outro muito interessante, que foi o caso do descomissionamento de barragens Mar de Lama. Sim. Ali o Ministério Público poderia entrar com ação, afastar diretor, bloquear recursos, parar a atividade. O que isso ia trazer de solução? Nenhuma. As barragens iam estar lá, se viesse uma chuva muito grande, algum problema, rachava, tinha outro Brumadinho. O que nós fizemos? Pegamos a lei Mar de Lama, exigimos da empresa que tivesse um projeto realmente de descomissionamento, fizemos eles pagarem mais ou menos 500 milhões de dano moral por não ter cumprido a lei. Sim. E hoje nós não tivemos nenhum acidente nesse tempo que eu fiquei na Procuradoria, e a última barragem, a montante, vai ser descomissionada em 35, que é da Vale, em Itabira. Então, é uma solução inteligente. Sim. Então, nós passamos a ser agentes da solução e não do problema. O problema existe. Se a gente não resolver, nós vamos ter mais problemas para frente. E o Ministério Público fica muito bom. Eu já entrei com a ação, fiz minha parte. Não é isso. O Ministério Público tem que ser muito mais que isso. O senhor falou sobre isso, sobre a questão também que o Ministério Público era visto pelos administradores públicos. Meu Deus, eu vou ser processado. Dentro desse contexto, eu estive em várias inaugurações que o senhor estava presente. Vou citar um exemplo, quando o Fuad foi falar das obras ali no entorno do BH Shopping, as obras de Nova Lima. O senhor estava lá presente como membro do Ministério Público, Então, houve uma importância do senhor se aproximar dos representantes da sociedade, porque tinha aquela visão, eu sou do Ministério Público, eu só vou punir essas pessoas, Como é que o senhor pensou isso? Vou pegar dois casos que são eles são bons para a gente entender o que eu estou falando. Em 2008, quando eu estava saindo, penúltimo dia da Procuradoria, um prefeito voltou lá para reclamar do promotor e levou a esposa dele. Eles choravam o tempo todo na minha sala. Aí eu não sabia mais nem o que eu falava para ele. Aí eu falei, prefeito, você já conversou com o promotor? Ele falou, não. Mas o senhor nunca conversou com ele? Não. Ele só me ataca. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, alguém vai ter que apresentar a bandeira da paz. Sim. Não chega às 6 horas da tarde, não. Chega às 5h30, bate na porta. Doutor, sou eu, prefeito, queria conversar com o senhor. Sim. Aí eu encontrei com ele depois no aeroporto de Brasília, ele me abraçava, me beijava e falou, minha vida é outra, acabaram os meus problemas, nós estamos resolvendo tudo para a cidade. O senhor foi até psicólogo. Funciona um pouco disso. Então o que eu quero dizer nessa parte? Faltava diálogo. Você tem no nível estadual, governador, procurador-geral, mas não estava tendo em todas as promotorias. E eu sempre falava, se a porta da promotoria estiver fechada, ela estará aberta, mas se estiver fechada, a da Procuradoria está aberta. Sim. E o segundo ponto que eu estava falando era o seguinte, trânsito de Belo Horizonte e Nova Lima. Aí todo mundo, por que não fez esse processo lá no trânsito de Santa Luzia, Belo Horizonte ou Esmeraldas, Belo Horizonte? Porque ali a gente estava criando um case para ser aplicado em regiões metropolitanas. Sim. E, lógico, onde tem dinheiro, a solução está mais fácil. Sim, sim. Então, o que acontece? Essa função não seria minha, seria dos promotores. Só que a região metropolitana se confunde. Então, eu assumi a negociação, chamei o governador, chamei o prefeito de Belo Horizonte, Fuad, primeiro o Calil, depois o Fuad, chamei o João Marcelo, falei, vamos resolver esse problema. Então, as obras que estão começando agora lá em Nova Lima, passaram muito por esse diálogo. E tinha outro fator lá, que é a tal do Parque Linear, Sim. que é uma área federal. Eu fui a Brasília, no Serviço de Patrimônio da União, conversei com o diretor, que por acaso era irmão do atual presidente do TCE, facilitou muito, do Durval Ângelo, e conversei com o presidente, e nós conseguimos fazer a doação da área que não é verde, mas... foi uma luta lá do pessoal do Belvedere. E aí criaram essa imagem de uma área verde, eu acho que é uma área que tem que ser protegida. Então nós construímos uma solução, lá será um parque, nós tiraremos os muros que separam Belo Horizonte de Nova Lima, ali será uma área comum,
vão vir os viadutos, a duplicação do viaduto do BH Shopping, as alças, a via que vem da via do minério, e ali nós vamos transformar um grande case, até internacional, de como pode sentar e conversar. Então, o que precisa do Ministério Público nessa hora? Assumir a liderança, porque às vezes tem problemas políticos, né? Sim. E aqui tinha, né, prefeito de Belo Horizonte com o governador, né, todo mundo sabe, do prefeito Calil com o governador, e eles foram todos de bom grado, entendeu? E aí nós chegamos também e chamamos os empreendedores, porque nós falamos para eles o seguinte, olha, se continuar assim, vocês vão construir prédios de luxo lá, mas vão vender por preço muito abaixo. Então vão contribuir também com a solução. Então as obras vão começar a sair, uma solução que eu estou dizendo, duas coisas que faltavam no Ministério Público, conversa com o administrador público e isso de sentar e conversar. Foi as razões que me trouxeram para implementar essa nova marca no MP. O senhor comentou, né, que antes do senhor voltar a ser procurador, algumas coisas não estavam nem implementadas. O senhor também foi do Conselho Nacional, do Ministério Público. Me ajudou muito lá. Né, então, o senhor tinha um entendimento geral. O senhor falou de uma questão que não tinha sido implementada, que o senhor ia querer falar. O que acontece? Lá no Conselho Nacional do Ministério Público, ele funciona também para questão disciplinar, mas ele funciona também para estimular os ministérios públicos a ter um padrão nacional. Sim. E lá tem um espaço lá que chama Banco de Projetos. Tudo que é bom no Brasil vai para esse banco de projetos. Sim. Então, copia e cola, né? Uma coisa assim. Agora aqui em Minas nós criamos muitos projetos que estão lá, né? E que estão servindo para o Brasil inteiro. Esse Compor. Compor, que o senhor ia falar sobre o Compor. O Compor, hoje, o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, criou o Compor Federal. Então, quer dizer, aquela semente plantada aqui em 2021, hoje já tem Compor no Brasil praticamente todo. O que isso era importante? A política de autocomposição de conflitos, a sociedade está caminhando para isso no mundo inteiro, porque a judicialização, nós temos que deixar para o judiciário decidir onde a gente não conseguir resolver. O que a gente tem que fazer? Qual que é a mudança de cultura? É a gente tentar resolver. Porque o que a gente fazia? Leva para o judiciário, leva para o judiciário, leva para o judiciário. E o juiz entope de processo, não consegue dar resposta, aí nós jogamos a culpa no juiz que não trabalha. Não é verdade. Nós que temos que solucionar. Hoje, qual a tendência das empresas? Terem seus núcleos de composição. Sim. Porque para ela fica cara a judicialização também. O maior demandista do STJ é o INSS. Sim. O segundo é o Ministério Público de São Paulo. E o terceiro é o Ministério Público de Minas Gerais. O que eu fiz com o STJ? Eu fiz um acordo com o STJ. Nós só íamos levar para o STJ questões realmente relevantes. Em compensação, eles iam julgar os nossos casos com maior rapidez. Antes de eu ser procurador-geral, de montar a equipe que nós tínhamos 400 processos que nós conseguimos levar para o STJ apreciar. Sim. Eu saí 1.400 processos por ano que nós ganhamos no STJ. Sim. Então o STJ começou a enxergar o Ministério Público de Minas Gerais como órgão criterioso, que leva para lá assuntos importantes. Eu estou falando na área penal. Sim. Quer dizer, eram 1.400 processos, vamos usar um termo mais geral, de absolvição. Sim. Aqui no tribunal, que morriam aqui, e nós fomos e ganhamos no STJ no último ano que eu estive lá. Então é uma mudança de cultura, que eu acho que são as sementes que nós plantamos agora para o Ministério Público Brasileiro, que é a política de composição. E vou te dizer aqui, André, registre aqui, o Ministério Público Federal, pelas suas atribuições e competências, que lida com problemas brasileiros, que era uma instituição até hoje de problema, será uma o grande centro de soluções de questões importantes para o Brasil e com segurança jurídica. Porque se o Ministério Público faz acordo junto com o governo federal e com a empresa, por exemplo, dificilmente isso vai ser judicializado com sucesso. Então, as soluções vão sendo resolvidas e tem uma vantagem de ser no Ministério Público o acordo e não no juiz. Porque aqui o juiz, ele fica restrito, ele não pode nem dar uma dica. E com o Ministério Público a gente consegue sentar, conversar melhor e depois leva para o juiz só homologar.
Isso estava acontecendo, o judiciário estava mandando para o Ministério Público para a gente construir o acordo lá e devolver para o judiciário. Então, é uma evolução civilizatória que a gente está transformando, e uma instituição importante igual o Ministério Público, hoje eu já não estou lá mais, mas posso falar. Estava até pouco tempo. Até uma semana, né? Mas a instituição que está se transformando para uma solucionadora de problemas. Isso é muito importante para o Estado. Você destrava a Rodanel, você destrava empreendimentos no Estado. Vamos lá, o cara vai fazer uma hidrelétrica, tá em desuso agora. Ele, no meio do caminho, ele desiste. Lá com o Ministério Público, ele pode construir uma solução, em 90, 100 dias, ele já ir logo para a atividade econômica. Procurador, daqui a pouco a gente vai falar sobre a política, hein, procurador? O senhor não vai fugir, não. Mas o senhor poderia ser procurador mais uma vez, geral. O senhor não foi. Por escolha do governador Romeu Zema. Queria que o senhor falasse sobre esse processo um pouco. Não, na verdade, eu não conheci o governador Romeu Zema. Aliás, acho que ninguém conhecia o governador, né? Antes de 2018, não. Né? Até poderia ter ouvido falar das lojas, né? Mas dele não, né? Ele assumiu o governo, também não me conhecia. E ele ficou 2 anos com o procurador-geral, que tinha sido escolhido no processo com o governador Fernando Pimentel. Sim. Eles tiveram um bom relacionamento, um bom trânsito. E eu falei, bom, eu preciso voltar, eu preciso me apresentar ao governador Romeu Zema. Eu tinha, como tenho e gosto muito dele, do atual governador, o professor Matheus Simões, que tinha muita influência lá, que é um homem da área do direito, um homem muito inteligente. Tinha também os meus amigos do Partido Novo, que eu conheci, o Rony, o Bernardo e outras pessoas que estavam próximos ao governador, e disputei a eleição. Tinha 9 candidatos. Eu tive uma eleição assim surpreendente, eu tive 700 votos dos 1.000 votos. E ali eu acho que impactou também o governador. Eu tive uma entrevista, eu e os outros candidatos que estavam na lista tríplice, e no último dia ele me nomeou. Eu tive uma relação excelente com o governador. Na primeira eleição? Foi. Aí fui muito bem, e na minha sucessão, na minha reeleição, sim, eu tinha um grande problema para enfrentar. Eu precisava de ter pelo menos 706 votos, pelo menos um a mais do que a outra eleição, que é algo muito difícil. Sim. Então eu fiz uma campanha muito forte, tinha o trabalho já de 2 anos, tinha a memória antiga dos meus colegas mais antigos, aí eu tive 905 votos. Muito mais que 200 votos. Aí o governador me reconduziu. O que aconteceu na minha sucessão? Eu senti que o Ministério Público... eu falei errado, não é que o senhor poderia ser procurador. O senhor escolheu o seu sucessor, que é importante também. E eu falei com o governador, o que eu falei com o governador Aécio em 2008, governador, nós temos agora a minha sucessão. Eu queria saber do senhor se eu tenho alguma preferência, se não, porque eu acho que a gente tem que fazer uma transição de alguém que possa manter esse trabalho que está sendo realizado com essas pessoas muito competentes que estão conosco e que também tragam para o Estado uma tranquilidade, porque o Ministério Público, se o Ministério Público quiser fazer uma bagunça, ele faz. Sim. Veja lá na Lava Jato, não estou falando nem do Deltan, nem do Janot, não, mas deve muito barulho também ali, né? E aí o governador, mais ou menos, deixamos as coisas bem delineadas e, para minha surpresa, eu peguei um ex-procurador-geral, Carlos André Mariano Bittencourt, que pacificava a base estava brigando muito. Sim. Falei, vou ficar 2 anos com ele e depois a gente faz a transição para a nova geração. Aí, para minha surpresa, o governador tomou uma atitude surpreendente mesmo e deu um cavalo de pau no MP. O hoje procurador-geral, que era meu chefe de gabinete, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito boa, mas não foi uma transição à altura de Minas Gerais, e está sendo negativo para Minas Gerais, para o Ministério Público. Foi tão importante para Minas Gerais, o patrimônio histórico, para a economia, para a promoção de direitos, para a proteção dos mais fracos, dos mais pobres. O Ministério Público foi muito importante. E aí o serviço, eu acho que ainda vai se adequar, mas não está como poderia ser esse trabalho do Ministério Público. O senhor, como disse, não conhecia o governador, como ninguém conhecia, mas o senhor passou a conhecer, né? O senhor foi escolhido, reconduzido
Por que que o senhor acha que o governador deu esse cavalo de pau? Olha, o governador, eu acho que ele é uma pessoa boa, uma pessoa honesta. O governador não é dinheirista, não é de esquema de corrupção, não. Isso aí é uma coisa muito clara. Eu convivi com ele 4 anos, mas ele é uma pessoa enigmática. Quem conheceu, quem conversou... Eu concordo com o senhor. Você conversa com ele e você não sabe se o que ele está falando para você é aquilo que você está compreendendo. Sim. E eu me perguntava, aí está tudo conversado com o governador? Eu falei, não, apresentei, acho que vai dar tudo certo. E aí, de repente, ele faz uma entrevista lá, também para mim foi pro forma, e me liga dizendo, não, a equipe dele decidiram de nomear o Paulo, que é uma pessoa boa. Mas eu acho que para o Paulo, para o Ministério Público, ele seria muito bom agora. Sabe, a transição ficou com peças soltas. Não foi bom para o Ministério Público, não foi para a sociedade e não foi para o governo. Sim. O governo certamente sente essa mudança, porque as instituições diferentes de governos, elas são permanentes, os quadros são permanentes. Então ela tem uma lógica própria. Eu acho que o governador tomou a decisão sem compreender a lógica da instituição. Eu me lembro como ele chegou, ele queria cortar orçamento do tribunal, do Ministério Público, da Assembleia. As instituições têm autonomia, elas têm sua organicidade, têm sua lógica. Então eu acho que ele tomou essa decisão. Para mim foi uma surpresa. Eu posso até dizer que hoje que me gerou um desencanto. Entendeu? Foi um dos motivos que eu aposentei também. Por causa dessa questão do seu sucessor, o senhor decidiu se aposentar também por isso? Eu acho que por isso? Eu estou falando um pouco do coração, né? Gerou um desencanto. A minha instituição, nesse período que eu tive a procuradoria, ela era frequentada pelos ministérios públicos do Brasil inteiro para conhecer os nossos modelos de atuação. Nós criamos a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, que hoje é um prédio inteiro de órgãos de investigação ali. Todo mundo vinha aqui conhecer, copiar no sentido bom, então nós também copiamos programas de outros estados, do banco de projetos. Mas assim, os nossos projetos estavam todos funcionando, o Ministério Público estava funcionando assim, uma maravilha. Os processos nós ganhando tudo em Brasília, a coisa estava funcionando redonda, e aí o governador dá um cavalo de pau, lógico, o Paulo de Tarso, ele foi administrar com as pessoas que o apoiaram. Sim. Então as pessoas que estão lá, que são excelentes colegas, estão aprendendo, fazendo. Não houve uma continuidade, foi isso que eu me sinto muito disso, acho que o governador errou muito com a instituição e não foi correto conosco. Se a gente fosse fazer um programa aqui para falar da sua história no Ministério Público, a gente ia ficar a noite inteira, o dia todo e tal. Mas vamos pular então a etapa, a gente combina um outro programa para a gente continuar falando da história do senhor no Ministério Público, que foi, com certeza, o procurador-geral mais premiado da história de Minas Gerais, da história do Brasil. O senhor mesmo citou que, às vezes, nem levantava, já tinha outro prêmio para receber. Agora, eu quero falar sobre a nova etapa de vida do senhor. Eu acompanhei, como já disse, a sua despedida, e acompanhei também o senhor em Brasília, ao lado do senador Rodrigo Pacheco, ao lado do ex-prefeito agora de Recife, João Campos, que é o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, o senhor se filiando ao PSB, junto com o Rodrigo Pacheco. Queria que o senhor contasse, como que o senhor tomou essa decisão de se filiar ao PSB, de se filiar a um partido político, que eu até disse para o senhor, eu acho que a sua atuação foi tão reta que eu não conseguia saber se o procurador tinha na cabeça dele pessoal alguma preferência política, mas agora o senhor pode falar, Como é que foi essa decisão de se filiar ao PSB? O governador Aécio Neves pensou no meu nome para ser candidato a governador em 2010, isso nem passava na minha cabeça. Fala, que é do PSDB, E aí, em 2016, eu fui convidado para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Claro, eu nem dei seguimento a essa conversa. Mas quem convidou o senhor? Há 2 partidos, 2 queridos amigos, o Cidadania, o deputado João Vitor Xavier. Cidadania. E o deputado Cidadania arrumou uma confusão, procurador? O partido tão bom, É o Roberto Freitas brigando com o presidente. Acho que o Cidadania, infelizmente, acabou, 2 craques, o deputado Luiz Tibé, do Avante, o antigo era outro nome à época, PT do B, uma coisa PT do B. E aí eles me convidaram, falaram, olha, agora é a hora de um não político,
e tal, você estava aquele período Lava Jato. Eu falei, nossa, você tá louco? Vocês estão loucos de me convidar para prefeito? Eu? Sim. Aí tal. Aí ganhou o prefeito Calil, que não era político, né? Era do PHS na época, tinha 1 minuto só. 1 minuto, e ganhou como não político, né? É. E aí eles falaram, eu não falei que era você e tal, né? Os dois muito inteligentes. Isso ia ser um prefeito mais tranquilo, tenho certeza, mais conciliador. E aí, depois, em 2018, eles vieram de novo me convidar para ser candidato a governador, com a mesma história, vai ganhar um não político, blá. Aí ganha o governador Romeu Zema. Eu não te falei. Em 2020, me pouparam que eu estava disputando a procuradoria, e agora, tanto um quanto o outro me convidaram, e outros partidos também me sondaram, foram da minha casa, da esquerda à direita, conversar comigo. E aí é o seguinte, agora eu já tinha tempo para deixar o MP. Sim. Né? E realmente esses problemas de 24 me tiraram o encanto. Eu tive propostas para iniciativa privada também, salários de 150, 250 e 300 mil, nada disso me encantou. Mas aí, premido pelo processo de filiação, tinha prazos, né? 3 de abril. Foi, né? E tinha aquela coisa toda. E aí eu fui convidado também por outros partidos, que eu não quero dar o nome para não ficar indelicado. Agora não pode mais. Ser indelicado com eles, desde abril, partidos grandes, lideranças nacionais, mas eu não estava seguro de sair do MP. Aí foi chegando agora esse ano, passou o ano, eu já estava mais distante, não estava indo lá todos os dias no MP, e aí eu entendi que poderia ser disputar. Mas eu sempre levei em consideração o senador Rodrigo Pacheco. Sempre. Eu achei ele um sujeito, um estadista, um sujeito qualificado, preparado, alma boa, pessoa correta, não está envolvido em esquemas de corrupção. E hoje teve que tomar decisões difíceis que talvez eu tivesse lá, poderia ter tomado outra, ou as pessoas que criticam ele tivessem tomado as outras, mas só quem estava sentado na cadeira ali, com todas as informações, poderia tomar as decisões que ele tomou. Para Minas Gerais, ele foi um senador muito bom, ele tem emendas, mais de 1 bilhão de emendas nos municípios mineiros, e eu queria sempre estar ao lado dele. Gosto muito do professor Matheus, meu amigo querido, gosto muito do senador Cleitinho, de verdade, gosto de conversar com ele, acho ele muito inteligente. Se ele tivesse aqui, eu estava com a camisa de time de futebol, né? O senhor estaria com a camisa do Atlético. Mas né? assim, o que aconteceu? Por que eu estou no PSB? O senador Rodrigo Pacheco e eu tomamos essa decisão juntos, segunda-feira em Brasília, dia 29. Olhamos as opções que tinham. A mais segura para nós, assim, em termos de partido, era o PSB. Ele perguntou, você tem alguma rejeição com o PSB? Não, pelo contrário, é um partido que eu admiro, tem uma história de 80 anos, belíssima, não é um partido envolvido em corrupção. Falou, tem esse, mas esse tem um problema, que fulano já é candidato, o outro tem isso e tal. Falei, então vamos juntos para o PSB, vamos filiar juntos? Então vamos filiar juntos. Aí filiamos o PSB, aí você fala, você é da esquerda? Não é isso. Nós estamos lá num partido, abrigados para termos condições de ser eleitos em um partido respeitável. Sim. Né? Então, assim, nós estamos juntos, vamos estar juntos nesse processo. Eu entrei na política não por ser contra A, B, ou C ou D. Agora, tem lugares que eu não ficaria confortável, que eu preferia ficar no sofá da minha casa. Sim. Né? Não preciso ficar me referindo, eu não ficaria confortável. E segundo lugar, o que eu acho? Que, tal qual o Ministério Público em 2020, nós estamos perdendo oportunidades. O Estado deixou de fazer muitas coisas e tem muitos benefícios aqui de parcerias com a União Federal, com o governo federal, por exemplo, que foi ficando para trás. E muitas coisas não estão funcionando. Só para imaginar, o acordo de Brumadinho foi firmado em 2021, em fevereiro. E o Rodoanel? Já tem 5 anos. Então, acho que, assim, com todo respeito aos atores que estão trabalhando, se dedicando, eu acho que Minas quer mais. Minas quer mais. Minas quer um governo no estilo JK, ousado, corajoso, que separe as questões ideológicas. Um governador, ele pode ter uma questão ideológica até pessoal, mas quando ele assume, como eu, procurador-geral, quando eu assumo, eu tenho que
ficar fora dessa discussão ideológica, tem que ser pragmático e sonhador, entendeu? Então eu acho que Minas poderá ter a oportunidade de escolher um governo ousado, corajoso, no estilo JK, e que não se contente, com todo respeito, a pagar as dívidas. As dívidas é um dever, salário em dia é um dever. Parabéns para quem conseguiu colocar o salário em dia. Mas não podemos, com todo respeito, falo isso com muito carinho, 8 anos depois, não podemos falar que o governo Pimentel. O governo Pimentel já passou. Ou que coloquei as contas em dia, isso também já passou. O mineiro quer agora é infraestrutura, é saúde, é educação de qualidade, projetos ousados, de desassoreamento dos nossos rios para não ter enchente toda hora. Nós precisamos agora de que o Estado funcione, porque o Estado, muita gente depende do Estado, precisa do Estado, e o Estado tem que funcionar. Então, precisamos de um governo ousado. Por exemplo, se o Rodrigo for governador, eu vou estar junto com ele. Se ganhar o Flávio Bolsonaro, presidente Flávio Bolsonaro. Se ganhar o presidente Lula. Se ganhar o presidente Caiado, presidente Caiado. Chegar em Minas Gerais, o tapete vermelho do Palácio da Liberdade tem que estar estendido. E se tiver lá um torresminho lá para servir, vai ser servido. Não podemos ficar provocando o governo federal. E eu vivi isso. No Acordo de Mariana, toda vez que o governador fazia uma crítica, dessas críticas mais ideológicas ao presidente, a mesa contaminava, as coisas ficavam mais difíceis. Sim. Então nós precisamos, ao meu ver, de um governo que olhe para frente. Vamos esquecer o governo Zema, Matheus, se o Rodrigo ganhar. Vamos olhar para frente e tentar comparar, se comparar com alguém, é com JK. É uma comparação muito alta, né? Mas eu tenho certeza que o senhor, se for governador, ouvir, nós vamos falar sobre isso, vai conseguir atingir. Falando do PSB, né? O senhor falou de ideologia, o vice-presidente Geraldo Alckmin até estava lá, né? No ato da filiação do senhor, que já foi do PSDB, né? Já foi considerado de direita, por exemplo. A Simone Tebet, que foi do MDB, está lá também. A Soraya Tronic, que já foi até bolsonarista, tá no PSB. Então não tem esse negócio de ser de esquerda, né? E o pessoal tá cansado disso também, né? Você é de esquerda. O pessoal quer a solução, como o senhor disse, né? Olha só, eu fui nomeado pelo governador Aécio Neves, que era do PSDB. Convivi perfeitamente com o governo do PSDB. Depois fui nomeado pelo governo Zema. Aí eles falaram, você era tucano. Eu falei, então agora eu sou novo, né? Porque, na verdade, você é nomeado pelo governador que está no cargo, né? Você não escolhe. A idade que você chega para disputar uma eleição é quem está no cargo. Como eu disputei a eleição com o Fernando Pimentel, o governador, fui mais votado, ele não me escolheu. Sim. Então é o seguinte, nós vamos para o PSB, tem muitas pautas sociais interessantes que tem muito a ver comigo, como promotor de justiça, que nós tivemos pautas sociais o tempo todo, os movimentos populares, sociais, estão dentro do Ministério Público, com cadeiras no CNB que eu levei para Brasília. Agora, o que a gente precisa aqui de Minas Gerais é um pouco afastar a ideologia, sabe? Tem uma frase do governador Milton Campos que eu gosto muito. Ele fala assim, Minas é o lugar que tem um chão limpo e que as pessoas de bem se encontram naquele espaço. Então você pode ter diferença, mas nós todos queremos Minas Gerais melhor. Respeitar a opinião adversária. A pessoa te xingar, deixa para lá, vamos tocar para frente. Então eu acho que isso que vai. Eu fui para o PSB, eu poderia ter ido para um outro partido, poderia ter ido para o partido de direita. O que eu acho que nós precisamos fazer é alianças. Não é apoio puro e simples a um candidato a presidente da República. É alianças para o Brasil e para Minas Gerais. E a aliança, ela acaba com a eleição. Depois você vai continuar no que você pensa, o outro vai pensar, e nós vamos trabalhar junto. Se o presidente Lula for eleito, nós vamos trabalhar junto com ele. Eu até acho que o meu partido vai apoiar o presidente Lula. E se ganhar Flávio Bolsonaro, ganhar Caiado, ganhar o Augusto Cury, quem for... Augusto Cury surgiu agora, né? Nós vamos conversar com todos eles. Nós não podemos separar o Brasil. E vou dizer mais para concluir isso. A dívida do Brasil, moral com Minas Gerais, é muito maior do que essa nossa financeira. Minas Gerais ficou para trás. Minas Gerais, os bancos todos eram aqui, Minas Gerais, as indústrias eram aqui. Hoje, fala qual foi a última fábrica de automóveis que chegou
para Minas Gerais. A Fiat em 76, a Iveco, não, a Iveco é Fiat. Tentaram até a Mercedes em Juiz de Fora. Que foi aquela coisa tímida. Agora, BYD foi para onde? BMW foi para onde? Então, a Minas Gerais foi ficando para trás, a Ford foi para onde? Então, enfim, nós temos que ser inteligentes na política e buscar para Minas Gerais as coisas que é nosso direito. Então, dentro desse contexto, procurador, o senhor já disse do partido, já disse de Minas Gerais, o senador Rodrigo Pacheco, todos sabem, é o preferido do presidente Lula, para que ele seja o candidato ao governo. As convenções só começam em julho, então até lá a gente vai ter muita novela, muita coisa para esperar, né? Minas Gerais é importantíssimo, quem ganha em Minas desde a redemocratização ganha no Brasil, então está todo mundo de olho aqui. E o que o senhor pretende até lá? O senhor topa ser vice do Pacheco numa chapa puro sangue do PSB? Se o Pacheco não quiser, o senhor topa ser candidato ao governo? O senhor, qual que é a cabeça do senhor? Olha, são duas coisas aí. A primeira é que quem ganha em Minas ganha no Brasil. Por quê? Porque Minas Gerais é um estado de síntese, faz fronteira com o Nordeste, fronteira não, divisa com o Nordeste, divisa com São Paulo, com o Centro-Oeste, com a região do Rio de Janeiro. Então, Minas, o que acontece em Minas acontece no Brasil e as eleições comprovam isso. Mas nós temos que lembrar que nós temos os milhões de eleitores nossos aqui que decidem a eleição. Então, nós temos que valorizar, já que nós não temos candidato a presidente de Minas Gerais, que o candidato a presidente que nós apoiemos seja alguém que tem um compromisso com Minas Gerais. Isso aí é aquele apoio simplesmente de transferir voto, apoiar, palanque, conversa furada, não é negócio de palanque não, compromisso com Minas Gerais. Eu estou junto com o senador Rodrigo Pacheco, filiamos juntos, o nosso destino agora mais do que nunca está umbilicalmente ligados. Eu estou com ele nesse projeto. Pode ser que tenha uma chapa puro sangue? Pode. O atual governo, o governador Zema e Matheus Simões, é puro sangue, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, Calil e Fuad, puro sangue. Governo do PSD na época, né? Do PSD de dado, né? PSD de dado. E Aécio Anastasia, PSDB, os dois também. Isso é uma coisa fora do comum. O que é que nós estamos unindo, assim, além de tanta gente que vai estar num projeto que o Rodrigo Pacheco sendo candidato? São duas personalidades que trabalharam por Minas Gerais. Você pode falar, não concordo com o senador Rodrigo, não gosto dele, mas ele fez muito por Minas Gerais, inclusive a solução da dívida, quem fez foi Rodrigo Pacheco, do alto do cargo dele de presidente do Senado. Eu, pela minha vivência do Ministério Público, tanto de coisa que a minha instituição fez, que a sociedade reconhece e transmite para mim, mas foi feito tudo junto pelo Ministério Público. O que eu tenho certeza absoluta é que nós vamos estar os dois juntos para tomar as decisões daqui para frente. Meu gosto, que o senador Rodrigo Pacheco encha de entusiasmo e faça uma bela campanha e seja um governador do estado no estilo JK, com muita gente boa de lado, sabendo escolher as pessoas certas. E eu até acho que as composições políticas, elas devem ser feitas, mas elas não podem prejudicar a eficiência. Então essa história de entregar Ministério Público de porteira fechada, Ministério de Estado de porteira fechada, secretaria, isso não combina. Se tiver uma indicação política que seja de bom executivo, gente com sensibilidade social, ótimo. Agora, se não tiver, nomeia alguém que possa desenvolver esse papel. É o que eu penso de política. Então, nós vamos estar junto com o Rodrigo Pacheco. A partir de maio, nós devemos ter as nossas agendas aqui em Minas Gerais. Vai viajar o estado. Ele tem muito que apresentar. Da minha parte, o que eu tenho a apresentar não é meu mérito, é do Ministério Público, que as pessoas viram que o Ministério Público ajudou a transformar as cidades. Todas as cidades receberam parte do recurso de Brumadinho, da compensação econômica. Todo mundo fez uma obra importante na sua cidade. A gente também, sobre o acordo, a gente poderia falar um programa inteiro, porque ainda bem que houve o acordo, né? Que senão a gente estaria esperando até hoje que alguma coisa acontecesse. O senhor foi fundamental também. Né? E a gente recebe muitas críticas do acordo, dos dois acordos. Mas olha só, nós tivemos essa mesma dúvida no domingo à noite, antes da assinatura do acordo de Brumadinho. Era a época da pandemia, nós fizemos a reunião virtual, procuradores da República, promotores, procuradores de justiça. Eu disse a eles o seguinte, isso se aplica, André. Eu disse para ele o seguinte,
nós não vamos conseguir, na justiça, algo melhor do que esse acordo. Sim. Se a gente não assinar o acordo, pode ter certeza absoluta que nós vamos ser cobrados, porque nós não vamos conseguir. E se conseguir algo próximo, vai ser daqui a 10 anos, ou mais, próximo. Então, as pessoas estão passando fome agora, estão sem emprego agora, estão sem casa agora, estão sem atividade econômica que tinham antes, os rios são poluídos agora, os animais morreram foi agora. Então, a gente tem que olhar para os atingidos. E a solução é o acordo, que não era o que a gente queria, mas a gente nunca ia conseguir isso na justiça. Aí aparece a oportunidade da minha visita ao presidente do Supremo, Luiz Fux, de fazer o novo acordo de Mariana. Sim. Que surpreendeu pelo valor, né? Tá entre os 3 maiores da história do mundo. Sim. E os 2 maiores do Brasil é o de Brumadinho e de Mariana. Só para ter uma comparação, né, na questão criminal, o julgamento está acontecendo ainda. Até maio do ano que vem, vai só transitar em julgado, pode pular para frente. Agora eu vou te mostrar uma coisa que eu falei para o senador Rodrigo Pacheco, para você gravar aqui, para ficar escrito aqui. Todo mundo está dizendo que Minas Gerais está quebrada, que o governo que vem vai ser cheio de dificuldades. Eu sou otimista. Eu acho que a dívida vai estar resolvida em parte. Eu acho que depois, terminado a eleição, nós temos que fazer um pacto com o candidato a presidente para rever alguma coisa do Propag. Isso aí ficou muito ainda dura para Minas Gerais, mas nós teremos o acordo de Mariana, que vai transformar o Vale do Rio Doce. Sim. Temos o acordo de Brumadinho, que está aí, Rodanel, precisa ser feita duplicação de Brumadinho, as pontes que estão concluindo lá, o asfalto para o centro-oeste, a MG está quase pronto, faltam 20 quilômetros. Nós vamos ter a estrada, a duplicação para Vitória, a 381, depois até Valadares, vai ter até Teoflotone. Nós vamos ter com a acordo indo para Mariana também. Eu ia falar, a 356, que é com dinheiro de Mariana, do acordo de Mariana, que eu acho que é uma obra importantíssima, simbólica, porque é ali que aconteceu a tragédia, vai duplicar para lá. Então, precisa, viu? O senhor que já foi para lá, aquelas curvas lá na Serra da Santa, pelo amor de Deus. Luciano, né, teve um acidente lá, eu vivi, eu era promotor de Ouro Preto, ia e voltava às vezes quase todo dia, então é muito perigosa. Essa duplicação para lá vai ser muito importante. No acordo de Brumadinho, de Mariana, nós temos recursos para outras atividades também importantes para Minas Gerais. Então eu acho que nós vamos ter um ciclo virtuoso. O governo federal tem 100 bilhões de reais para investimentos em Minas Gerais nos próximos anos. Eu acho que vão ter algumas obras importantes, como a duplicação Lavras-Barbacena. Sim. Eu acho que nós vamos ter alguma duplicação para a Zona da Mata, para Ubá, Cataguases, Leopoldina ali. Eu acho que nós vamos ter alguma coisa para isso. Então, assim, não é assim o fim do mundo, não. Eu acho que o próximo governador vai ser um JK de verdade. Tá bom, o senhor não falou, o senhor falou do Rodrigo Pacheco, que o senhor quer que ele seja candidato e que ganhe o governo, mas o senhor aceitaria ser o vice dele, se fosse o caso? Olha, do lado do senador Rodrigo Pacheco, qualquer posição me engrandece. Como pessoa, minhas eleições foram dentro do Ministério Público, né? Mas foram bem sucedidas, né? Bem sucedidas. Mas com o senador Rodrigo Pacheco, eu ficaria muito confortável, disse isso a ele, disse a todo mundo, que eventualmente eu só aceitaria uma posição dessa de vice, se eventualmente for isso mesmo, dele, Rodrigo Pacheco. Procurador, a gente, como eu disse, até se estendeu, teria horas e horas para conversar. O programa chama O Brasil que Dá Certo. Eu quero que, para finalizar, e já deixar o convite para o senhor participar outras vezes, que o senhor falasse. O senhor tem uma história que deu certo dentro do Ministério Público, né, que se tornou exemplo não só para o Brasil, mas para a América Latina, para o mundo. Mas eu queria que o senhor falasse do futuro, né, porque o senhor está, inclusive, num projeto de futuro. Mas não queria que o senhor falasse do Brasil, não. Qual que é a Minas Gerais para o senhor que a partir de agora tem que dar certo? Olha, eu acho que nós todos temos que ser otimistas. O pior administrador é o pessimista. Ele tem que ser otimista e sonhador. Para ser sonhador tem que ser ousado. Eu sempre falava nas reuniões lá do Ministério Público
Ah, mas isso não pode. Eu falei, mas qual que é a solução? Ah, isso não vai conseguir. Eu falei, deixa eu te dizer, o impossível é aquilo que você não começa. Você começa, pode até dar errado, mas se você não começar, vai ser impossível mesmo. Então, quando lá em 2004, que eu lancei o projeto de sedes do Ministério Público do Interior, aí falaram estelionato eleitoral e não sei o quê. Eu falei, gente, vamos fazer, mandei o projeto, ganhei e nós fizemos. Então, assim, nós temos que ser otimistas. Para Estado, porque você tem a iniciativa privada, o terceiro setor que funciona, tal, mas nós dependemos muito do Estado. Para o Estado funcionar, nós temos que colocar gente competente. Não adianta, olha, eu falava muito lá no Ministério Público, se você vai fazendo tudo errado, a conta não se fecha. Se você vai fazendo tudo certo, no final dá certinho, redondinho. Então o que nós precisamos do Estado? Otimismo, efetividade, gente que sabe resolver os problemas. É muito bom quando você senta numa mesa e a pessoa traz a solução. Isso é muito bom. Então tem muita gente criativa. E outra coisa, o gestor, o líder, ele tem que incentivar as pessoas que tragam os bons projetos, porque a pessoa fica, não vou levar não, porque não vai nem ouvir. Não, vai ouvir. Olha só, quando a menina trouxe a proposta para eu criar a promotoria de crimes cibernéticos, isso já sei que deu certo. 2006, a gente não tinha nem computador, estava lá informatizando. Hoje, os crimes estão todos na internet, 80% dos crimes hoje estão na internet. O Ministério Público de Miami já virou a força de trabalho deles todas para a internet. Então é o seguinte, dá certo. O Ministério Público de Minas Gerais, eu tenho certeza que deu certo nesse período. Transformamos uma solução, o Ministério Público, que era muito do problema, no Ministério Público da solução. Então, o que nós precisamos do Estado? Liderança, que inspira, honestas, que façam as coisas corretas, não deixe o Estado voltar para ter aqueles problemas de atrasar salário. É o primeiro lugar, pagar salário, fornecedor, depois você vai pensar em investimentos, né? Então, que consegue enfrentar com inteligência as situações que estão aí para o próximo governo enfrentar e pegar a base do que foi feito e não ficar falando mal de quem passou. Olha para frente. Sim. Todo mundo que deu certo é que olhou para frente. Quem fica olhando para trás fica no problema e se comparando com coisas que não deram certo. E não acho que você inventou a roda, não. Eu acho que você só tem que fazer as coisas que realmente precisam, que dão resultados. E nós temos muitas experiências assim. Eu sou muito otimista e falando de Minas Gerais, o estado da Clube da Esquina, de Carlos Drummond de Andrade, Pelé, Santos Dumont, JK, Chico Xavier, nós podemos pensar pequeno, né? Nós não podemos pensar pequeno. Procurador, muito obrigado. Além de tudo, o senhor é uma simpatia. Eu acho que para a política, carisma também conta. O senhor é muito carismático. Obrigado. Isso vai ajudar muito o senhor nessa trajetória. Já fica o convite, se Deus quiser que dê certo para o senhor, que o senhor volte aqui já empossado, de uma forma ou de outra. E muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado. Prazer. Obrigado, procurador. Então esse é o Brasil que dá certo. Muito obrigado, então, por você estar aí até agora. E depois nós voltamos com um novo episódio. Até lá, tchau.